Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui é mais um episódio do SagaCast. Nosso projeto aqui, o Nova Geração, o episódio 4, com o Elion, que é de Pernambuco e é psicólogo já, e vai contar um pouco da história dele aqui, da relação com a psicologia do esporte, com os seus projetos que ele já realizou desde a época da faculdade. E vai contar um pouco sobre como foi essa jornada até o momento. Elion, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Eu fico muito feliz de ter aceitado o convite. E o nosso papo vai ser muito massa, eu acredito. Não, com certeza. Eu que te agradeço, né? É sempre bom a gente estar recebendo convites assim, estar podendo falar um pouco, né, sobre Uhum. a psicologia do esporte, porque é bem interessante que para algumas pessoas a psicologia do esporte ela ainda é um tabu, ela Sim. ainda é um segundo plano dentro de um trabalho esportivo, né? A gente muitas vezes se preocupa mais com a parte tática e técnica, Sim. se preocupa mais com a parte física e esquece totalmente da psicológica, né? E muitas dessas pessoas esquecem que essa questão psicológica ela vem diretamente afetando essas duas primeiras partes que eu falei. Uhum. Então, você pode ser ótimo taticamente, tecnicamente, pode treinar bem, muito bem o seu físico, mas se você não tiver o teu psicológico equilibrado, você não tiver suas emoções equilibradas, você não souber lidar com as tuas questões, né, dentro e fora do teu âmbito esportivo, então tudo que você tem, né, de bagagem, muitas vezes acaba sendo prejudicado exatamente por conta desse problema, né? Dessa Uhum. situação voltada ao psicológico. E aí Perfeito. muitos clubes, né, muitos atletas ainda precisam ter esse olhar mais voltado à psicologia do esporte, né? Ela não é somente um botão de emergência para se apagar um incêndio ou algo semelhante, Sim. né? Quando eu preciso somente de eu estou precisando de alguém para resolver determinada coisa, então eu preciso de um psicólogo. Eu Uhum. preciso de alguém para fazer uma palestra motivacional, então eu preciso de um psicólogo. Então o psicólogo do esporte não é isso. O psicólogo do esporte é muito mais, muito, muito mais que isso. A gente está ali como parte essencial da comissão técnica. A gente está ali como parte de um todo, né, para tanto lidar com as questões voltadas ao tático, técnico e também ao físico, Uhum. né? Você pensa, o psicólogo ele só trata as questões psicológicas, mas não, a gente também está ligado nessas questões. A gente também está ligado na parte tática, na parte técnica e também na parte física. Então, Excelente. ó, uma coisa muito, muito legal, já entrando numa vertente aí. Uhum. Boa noite, Tamires Bonfim, Boa dando noite, boa noite Tamires. aí. Uma coisa bem legal, Franklin, que a gente pode falar dentro da psicologia do esporte é que a psicologia do esporte ela trabalha muito algumas questões voltadas a não só ao atleta, né? A gente pensa que o psicólogo do esporte ele vai trabalhar somente com o atleta. Uhum. Não, o psicólogo do esporte ele vai trabalhar com atleta, comissão técnica, com a família, com a torcida. Perfeito. Então, todos esses atores que cercam o atleta, eles serão trabalhados pelo psicólogo. Então, é importante a gente salientar que a gente não vai somente ter esse olhar voltado ao atleta. O atleta é o Uhum. protagonista. Sim. Porém, nós temos uma gama de pessoas ali que, querendo ou não, estão influenciando direto ou indiretamente aquele atleta. Tá? Então é importante a gente ter esse pensamento de que se eu estou num clube, por exemplo, eu terei de alguma forma de atuar com a torcida. Se eu estou no clube trabalhando com menores de idade, por exemplo, eu Uhum. terei de ter um contato com a família, bem um contato mais direto com a família. Se eu estou trabalhando com alguém, né, que não tem que já é um pouco maior, né, maior de idade, eu Uhum. não preciso necessariamente ter um contato com a família, mas se porventura algo está acontecendo, eu posso sim entrar entrar em contato com a família
para ter investigar, né? Que a psicologia ela é uma ciência investigativa. Uhum. E aí, consequentemente, eu vou precisar ter o contato com a família. Então é importante a gente salientar isso, né? Muitos atletas, quando eu vou conversar com alguns atletas, a gente tem esse papo, né? Que a gente não vai ter um contato somente com eles. O contato com eles é importante, mas nós vamos ter um contato muito maior também com sua família e também com a torcida. A torcida é um ponto bem culminante aí na vida do atleta, né? Sim. Porque a torcida ela tá ali o tempo todo, Uhum. né? Dá um salve aqui para Lucas, para Davi, que entraram, né? Sua galera E aí, dando continuidade, a galera do skate, dando continuidade aí, falar um pouco sobre essa questão também de como o psicólogo do esporte ele atua dentro do contexto, né? Do contexto esportivo. Sim. E aí, como é que o psicólogo do esporte ele vem atuar? Ele vai atuar através de observação, que acho que é uma das ferramentas mais extraordinárias dentro da psicologia do esporte, porque eu acho que, de repente, aí, ó, algum atleta que está assistindo ou vai assistir depois, muitos deles acabam observando que nós estamos sentadinhos ali, na arquibancada, no cantinho da quadra, no cantinho lá próximo à piscina, próximo a algum lugar, na pista de skate. Então, o que o psicólogo está fazendo ali? Só olhando. O psicólogo está observando. Então, quando o psicólogo ele passa a observar esse pessoal que está ali, né, os atletas, as pessoas ficam muito nesse pensamento de o que ele está fazendo? Por que ele está parado? A gente está observando. E o que a gente observa? Eu sou supervisor de estágio, e aí eu estava conversando com minhas estagiárias, e elas perguntaram, a gente observando lá, sentado na arquibancada, que eu trabalho hoje numa equipe de vôlei, né? E aí a gente sentado lá na arquibancada, observando os treinos, e aí elas olharam para mim e fizeram, olha, o que a gente está observando? A gente está olhando, mas o que a gente está observando? Uhum. Aí eu falo, ó, vamos observar comunicação da equipe, consequentemente coesão, comunicação equipe e treinador. Nós vamos observar motivação da equipe, motivações individuais. Como é que está a motivação individual? Então a gente presta atenção, como eu trabalho com esporte coletivo, então a gente tem que prestar atenção no coletivo, mas também no individual. Então, ó, prestou atenção no coletivo, prestou atenção no individual. Tudo isso que eu vou falando é nessas duas vertentes. Então, ó, motivação, confiança, né? A gente vai trabalhar a comunicação, como eu falei, aprendizagem, porque tem muito atleta que o técnico fala uma determinada coisa e aquele atleta ele precisa ouvir 2, 3 vezes para poder entender o que o técnico fala. Tem outros que já pegam assim, na hora, e aí é tranquilo. Tem outros que precisam ter uma atenção a mais para conseguir entender o que o técnico está falando. Por isso que é importante que a gente tenha essa percepção acerca do que está acontecendo. Inclusive, a percepção é outra coisa que a gente presta atenção dentro dos treinos, dos jogos. É outra coisa que nós observamos. A atenção, foco, a memória também, a questão da memória também. Né? Como é que o atleta consegue memorizar um exercício? Será que ele consegue? Será que ele não consegue? Então, são situações que nós observamos. Claro, controle emocional. Como é que o atleta lida com, por exemplo, um jogo que está perdendo, com um treino que ele não está indo bem, com o colega que está errando. Então, são situações que nós precisamos observar e, a partir daí, nós atuamos, fazemos intervenções em cima dessas observações. E aí, quais são essas intervenções? Dinâmicas de grupo, trabalhos individuais, entrevistas, testes psicológicos. Nós utilizamos muitos inventários. Nós temos contato direto com uma equipe multidisciplinar. Então, lá onde eu trabalho, ainda bem, nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos eu como psicólogo, nós temos uma nutricionista, nós temos uma fisioterapeuta, nós temos preparador físico,
nós temos a própria gama de treinadores, auxiliares. Então, nós temos uma equipe, um clube preparado para se trabalhar atletas, né? Lá onde eu trabalho hoje, que é o Vôlei Team, que é um projeto onde a gente tem aí cerca de quase 200 atletas, né? Desde meninos e meninas numa categoria de base. E é importante a gente ter esse olhar mais voltado a essas questões técnicas da psicologia do esporte. Porém, Franklin, uma coisa que é muito importante, eu sempre digo isso aos meus atletas, né, que eu atendo, que eu também, além do Vôlei Team, eu estou atendendo em particular alguns atletas, que eu vou falar isso mais na frente, e também o Psico Skate. Sim, sim. E aí, cara, uma coisa muito importante nesse meu contato com atletas é que eu acho que é um dos públicos, claro, não vou generalizar, mas acho que é um dos públicos que mais necessitam de um cuidado afetivo, né? Por parte de profissionais de psicologia, profissionais da área da saúde mental, né? É um público que precisa de pessoas ali para estar dando um suporte, porque é um público que, vamos lá, rotina de atleta, treinar, vamos falar, deixa eu remodelar, né? Reformular. Rotina de atleta adolescente, treinar, escola, prova, e aí chegar em casa, dormir cedo, para no outro dia acordar aí, treinar, escola, prova, trabalho, alguma coisa assim, ter que ter alguma coisa e ainda treinar. Então, é uma rotina cansativa, é uma rotina estressante, é uma rotina que beira a saturação e que, se não houver um cuidado, essa rotina ela poderá aquilo que nós conhecemos como burnout. Né? E aí é importante a gente ter esse olhar mais global acerca desse atleta, né? Esse atleta, ele não é somente um atleta, é o que eu digo a eles. Vocês não são somente atletas. Vocês são jovens, adolescentes, estudantes, filhos, namorados, namoradas, irmãos. Vocês são pessoas que também são atletas. Então, a partir do momento que você tem todo esse contexto acerca dessa pessoa, nós precisamos compreender quem é aquele atleta. E aí é onde o psicólogo ele passa a atuar. Se o psicólogo ele só vai com a mentalidade de atuar com atletas só para buscar rendimento, então está sendo só mais um dentro de um contexto de cobranças. Tá? Então, se o psicólogo, como psicólogos, como atuantes dentro de um clube, como atuantes com atletas, né, nós também buscamos resultados, nós também buscamos que esse atleta ele tenha um rendimento bom, tenha um rendimento melhorado, porém, não é tudo isso. Nós não precisamos ter isso como um foco para nós. Claro que para o atleta e nós atuamos em prol do atleta. Porém, nós sempre lembramos a ele, isso que eu falei agora há pouco, que ele não é somente um atleta. Sim. Então, ele precisa entender que ele não pode ter essa sobrecarga sobre ele. Se ele tem essa sobrecarga sobre ele, ele nunca vai conseguir ter um bom rendimento. Ah, Leon, que sobrecarga? Sei lá, um atleta de 16 anos que está namorando e a namorada briga ou fica chateada porque ele vai treinar. Tá? Fica chateada. Poxa, tu não vai ficar comigo porque tu vai treinar de novo. Aí vai para a escola. Aí vai para a escola, não vai ficar comigo, porque vai da escola vai pro treino. E aí só tem um final de semana. Esse final de semana tá onde? Na casa da família. Ou competição, casa da família. Exatamente. Então, o que é que esse adolescente, o que é que esse adolescente tem? Eles acabam se frustrando, acabam ficando chateados, acabam ficando tristes, exatamente por conta dessa sobrecarga que acaba tendo, que é o que a gente chama de
extra-campo, né? Uhum. Fora do que acontece dentro do campo, da quadra, da pista. Sim. E aí, são essas situações que a gente precisa ter um olhar mais voltado também a esse atleta. Ouvi-lo, acolhê-lo, entender o que está acontecendo dentro daquele contexto em que ele está vivendo. Tá? Perfeito. Só dar um salve aí a Eduarda Ferreira, que é minha estagiária lá do Boletim. Mas... E também está comigo no Psico Skate. Né? Cara, falando um pouco sobre os meus atletas individuais, hoje eu estou atendendo uma modalidade diferente de cada atleta, né? É algo bem legal, porque tipo, eu estou atendendo uma modalidade diferente de cada atleta. Hoje eu atendo um atleta de karatê, hoje eu atendo um atleta de boxe, hoje eu atendo um atleta de skate, atleta de futebol, de futsal e... de karatê, boxe, pronto. Sim. Tá para chegar aí, talvez, um outro atleta de skate e talvez esteja para chegar aí um atleta de judô e um de futsal. Então, sabe, eu gosto de estar entrando nessas outras modalidades porque eu também estou aqui para aprender. Perfeito. Aí você me pergunta, Elion, aquela afirmativa que as pessoas têm de que para atuar como psicólogo de esporte você precisa ter praticado algum esporte, é verdadeira? Não, não é verdadeira. A gente precisa entender. Dá um salve aí para o José do skate aí, tá pedindo salve, né? E aí, ó, a gente precisa entender, cara, que a gente não precisa ter praticado skate, vôlei, basquete, futebol, futsal e por aí vai. Não. A gente não precisa ter praticado tudo isso para poder atender um atleta dessas modalidades. A gente precisa, sim, ter conhecimento básico, pelo menos, da modalidade esportiva que a gente está atendendo. Massa. Porque, por exemplo, se você, como psicólogo esportivo, nunca atendeu skate e sequer se preocupa em estudar para entender as manobras do skate, a linguagem do skate, e aí você simplesmente passa a entender, passa a atender esse atleta, e o atleta começa a chegar para você e fala: Franklin, eu tomei um S, eu tomei um K no game, e a partir dali, quando eu tomei esse K, eu fiquei totalmente frustrado, e eu comecei meu rendimento começou a cair, eu comecei a perder, e infelizmente eu acabei perdendo aquele game que já estava nas minhas mãos, eu estava ganhando o game, e eu perdi porque aquele K, para aquele garoto que eu achava que não sabia de nada, simplesmente me desmoralizou, me desestruturou, né? Ou, por exemplo, um cara chegar para você e dizer: Franklin, eu tava tentando mandar um pop shove e aí o skate vazou ali e tal, bateu a minha canela e agora eu tô com a canela inchada, preciso que me ajude como fisioterapeuta, né? Me ajuda aí, vê se tu consegue. Porque de repente o best trick que eu ia participar, as vagas acabaram e agora eu tô muito triste porque eu não tô conseguindo participar desse best trick. Então, são linguagens, trazendo as linguagens bem básicas mesmo, mas assim, são linguagens dentro do skate que nós precisamos entender o que está acontecendo, o que é que ele está se comunicando, porque lembra que eu falei sobre comunicação? A comunicação também precisa haver entre o psicólogo e o atleta. Perfeito. Porque se eu não tiver uma comunicação entre um psicólogo e um atleta, então a gente vai ficar ali só, sabe, cabecinha de lagartixa? O atleta falando e você. Aí não vou ler, porque eu sou levantador e eu tô tendo dificuldade, e aí você fica, que posição levantador? Ou então no futsal, porque Perfeito. Eu sou ala, porque eu sou... então você fica naquela, beleza, o que é que eu faço? Você fica ouvindo e tentando entender o que está acontecendo naquela situação,
ou você busca compreender dando uma estudada. Não Sim. custa nada você pegar, olha ali, ó, pega um YouTube, tem tantos canais aí de psicologia do esporte, ou então de educação física também, Sim, sim. ou então vai em artigos, busca alguma coisa sobre vôlei, busca alguma coisa sobre basquete, coisas básicas, não precisa se aprofundar, caso você não queira se aprofundar naquele assunto, caso queira, massa. Mas caso não, busca aí um artigo sobre aquela modalidade que você quer, Começar a que você trabalhar. pretende. Uhum. Exatamente. E aí você passa a se aprofundar um pouco dentro desse assunto, tá? Perfeito. Dando Massa. salve aí a Mané e a Luan, que entraram aí, trabalham lá conosco, lá no Voletim, Massa. né? E aí, queria saber tu aí, como é que tá essa carreira aí, já finalizando a faculdade, já tá para entrar iniciar, né, esse Isso, processo isso. de psicólogo e tudo mais. Para tu, como esse início, né, como eu comecei na psicologia do esporte, quem foi que eu vi e tudo mais, para poder querer atuar, para poder querer estudar. E aí eu falo depois a minha prática também, Massa. como é que foi a minha história. E aí Perfeito. de tu. Então, gostei muito que você pontuou aí tudo aí. Na verdade, são questões que eu já venho refletindo há muito tempo. E eu acho que um dos pontos mais Uhum. importantes que você trouxe foi até agora no finalzinho assim, que muitas vezes fica um pouquinho aberto. Tipo, será que o psicólogo tem que saber sobre todas as modalidades? Não. É muito realmente o que você falou, ser um eterno aprendiz e se desafiar, né? Sim, Então, quando chega sei lá, alguém da patinação no gelo para você, você vai dizer, cara, não sei, mas bora lá, sei lá, bora testar essa modalidade nova. Então, bem interessante essa ideia sua. exatamente. E que massa que a sua vivência agora, você está tendo a possibilidade, né, de ter tipo, vários atletas individuais, né, de várias modalidades diferentes. Eu acho que isso está sendo algo que vai agregar Uhum. muito para você mesmo, agora e no futuro também. Essa questão de já ter um repertório assim, e cada vez ter que estudar mais, se desafiar. Então, muito legal. Cara, então, Sim, sim. eu comecei no segundo ano da faculdade, eu acabei conhecendo a psicologia do esporte por um professor. Aqui não tem matéria, não tem nada do tipo. É muito, muito escassa a psicologia do esporte aqui ainda. Então, nem nessa situação do famoso chama o psicólogo como bombeiro para apagar o fogo, fazer palestra motivacional, nem isso rola muito por aqui. Porque realmente, Entendi. sei lá, temos por volta de uns 5 psicólogos assim, do esporte que estão aí atuando bem pontualmente, sabe? Só realmente, mas o meu orientador foi o cara que eu acabei conhecendo, tipo, orientador do TCC, de iniciação, tudo, que é o Klebson, que ele hoje em dia trabalha com o time de futebol, que é na Série B, trabalha com o time de natação, que participa de competições. Então, é meio tipo assim, tem uma pessoa que representa o estado todo e o desafio está sendo mais aqui realmente de tentar começar a fazer algo em um estado que ainda não se criou aquele vínculo. Nem se ouve falar direito, sabe? Sim, Então o pessoal sempre pergunta, o que é isso? sim. Tipo, que área é essa? Porque não existe nada sobre. E acho que eu acabo tendo um problema mais aqui de não ter ninguém referência. Tipo, temos uma referência, mas não chega a ser a referência assim que todo mundo vai ouvir falar. Acho que quando a gente fala de times como o Santos, acho que até o próprio Recife aí, né? A gente tem referência, tipo, tem Sim. psicólogos que já se ouviu Tem. falar, tipo, tem um psicólogo ali. Então não é algo tão desconhecido assim para o público, grande público. Então eu tô sendo mais nessa jornada Sim. assim. No momento eu tô trabalhando só com. Ah, sou de Sergipe, Eduardo. Acho que a Eduarda segue você aí, é É, sua estagiária, né? Sou de Sergipe, então. isso. Aquele estadozinho pequenininho, um pouquinho perto de vocês aí. Acho que Recife é uma das cidades que eu mais visitei, aliás. Você é de Recife, Elion? Recife, Sou. Recife mesmo? Venha-se embora qualquer dia aí para fazer essa conexão. Pronto, qualquer dia que eu passar. Eu quase sempre vou pra Recife, assim, pelo menos uma vez no ano. Acho que eu já fui umas 7 vezes já. Aquela parte da praia mesmo ali. Já visitei todas as praias que tem ali. Até aquela parte lá onde tem mais o Ponte dos Tubarões, né? Praia de Boa Viagem. Isso. Deixa eu dar um alô aqui para Yara, né, para Luan, que entraram, Pedrinho Amorim, né? Galerinha massa aí. Galera do Vai, skate aí, legal continua, aí. cara. E é isso. Diz. No momento eu só estou trabalhando só com esportes. Estou trabalhando com categoria de base, a gente chama de Academy, da Amazon. O trabalho iniciando ainda, estou começando tipo, a desenvolver, entender um pouco também do Free Fire. Eu acabei entrando nessa proposta como desafio. Algo que eu Sim. já entendi o jogo, já vi tipo, que tem psicólogos que trabalham, mas nunca tinha
ter essa experiência, está sendo uma coisa bem legal. No momento só, eu também estou atendendo na clínica, né? Como parte final da faculdade, mas próximo ano estamos aí no mercado também. Mas aí, me conta aí agora sua jornada, tipo, como você foi parar na psicologia do esporte e principalmente como você chegou no trabalho. Acho que você já andava de skate faz tempo, né? Mas como você chegou nesse trabalho com a psicologia no skate? Tá, vamos lá. Antes de mais nada, só falar que realmente, ó, você está trabalhando aí com esportes, Uhum. né? E aí mostra mais uma vez que o psicólogo ele tá dentro de qualquer esporte, Exato. independente de qual for. Desde do xadrez, né, até aí o esporte, a gente tem um psicólogo trabalhando e isso é massa, né? Mas vamos lá. Eu, quando eu conheci a psicologia do esporte, foi na faculdade. Eu não sabia que existia esse processo, Uhum. né, que o psicólogo ele podia atuar dentro do contexto esportivo. É logo naqueles primeiros períodos, né, que você está estudando aquele livro de Anna Bock, Sim, né, e sim. você vê lá o que é a psicologia, quais são as áreas de atuação do psicólogo, Uhum. e aí você descobre que o psicólogo ele pode atuar na clínica, no hospital, no social, no jurídico, na escola, na saúde mental e também no esporte. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei, caramba, que massa, porque eu sempre tive interesse desde que eu entrei na psicologia, em atuar com atletas. Uhum. Né? Não sabia que poderia ter esse braço da psicologia, né, para haver esse contato com atletas. E Uhum. aí, consequentemente, quando eu tive uma professora, Carla Lopes, que ela é hoje uma das referências aqui, né? Tanto ela como Rosângela Vieira, né? E aí a gente tem elas aqui como referência na psicologia do esporte. E eu tive Carla Lopes como professora. E aí eu ouvia muito falar, né, as histórias que ela trazia acerca da psicologia do esporte. E eu ficava fascinado. Uhum. Só que aí, quando eu cheguei na época da disciplina, eu tive uma outra professora que ela acabou aceitando dar a disciplina, porém, ela sabe aqueles professores que pegam a disciplina sem ter conhecimento ou especialização ou, enfim, Ixi, aham. experiência nenhuma. Nem sabe, Pronto, foi só tá exatamente pegando isso. só. É exatamente isso. E aí foi que aconteceu. Eu peguei uma dessas na psicologia de esporte, na Caraca, disciplina. azar. Que exatamente. E era aquelas professoras que só fazia ler sentada na Eita. cadeira lá, passando slide e lendo. Eu quase que me frustro. Uhum. Eu não me frustrei porque eu tinha isso no meu coração e eu queria ir além com a psicologia do esporte. Massa. E aí foi que aconteceu. Eu comecei a buscar mais e mais acerca dessa área, né, de atuação do psicólogo por Uhum. fora. Eu tinha esse desejo e eu comecei a buscar por fora. Comecei a procurar cursos, comecei a procurar palestras, comecei a procurar no YouTube, comecei a ler artigos, Uhum. comecei a procurar canais no YouTube que falavam da psicologia do esporte. E Sim, aí, cara, eu gostei, massa. gostei. Eu lembro que Carla, ela chegou para mim e disse, olha, a gente ia ter uma disciplina no oitavo período, que Uhum. era a disciplina de observação participante. E Massa. nós tínhamos que atuar com um grupo durante 8 semanas, fazendo intervenções com esse grupo. Uhum. E aí era bem legal, que era um trabalho prático, né, uma disciplina prática. E aí a gente teve esse contato com esse pessoal e foi bem legal, cara, porque eu naquela época conheci a Rosângela exatamente nesse período. E aí, a partir daí, nós começamos a atuar, né, com o time de basquete lá de onde ela trabalhava, que Massa. ela tinha, tinha o RD Esportes, né, Uhum. que ela atuava com basquete, e aí a gente pediu autorização para trabalhar com o time feminino lá. Nós trabalhamos, foi
legal no começo, mas depois a gente começou a sentir um pouco, porque as meninas do basquete naquela época, essas meninas que nós trabalhamos, elas não foram tão bem receptivas com a psicologia. Ixi, A gente pena. também ainda estava iniciando e a gente também estava apanhando um pouco, errava alguma coisa ali, outra Sim, aqui, sim. mas era algo normal e a gente tinha que vivenciar aquilo. Uhum. Eu poderia ter me frustrado, mais Sim. uma vez, mas eu não me frustrei. Foi quando eu, conversando com Rosângela, eu perguntei a ela se ela tinha algum local de estágio para atuar. E aí ela disse que sim, que ela tinha um time de futsal, sub-12, que estava precisando de um psicólogo. Aí ela disse que não tinha como mandar um psicólogo, mas podia mandar um estagiário. Uhum. Eu falei, aceito. Aí eu fui. Tipo, não foi aquele negócio, tipo, ter um psicólogo lá para eu tirar minhas dúvidas. Foi o se vira. Massa. E eu fui. Uhum. E foi bem legal, porque eu tive esse contato com esses atletas, eu pude iniciar esse trabalho com eles, e a gente trabalhou de uma forma bem legal mesmo, junto a cada um deles. Né? Eu aprendi muita coisa. Alguns ainda eram muito fechados, eu entendia por conta da idade, que é uma Uhum. coisa que a gente fala muito, eu sempre falo para minhas estagiárias, que nós precisamos entender o contexto daquela idade, né, que a gente está atendendo. Né? Você está Uhum. atendendo um adolescente de 14 anos, que está com birra porque não quer sentar na rodinha lá para fazer uma dinâmica, Uhum. entende que é um adolescente de 14 anos. Entende que é um adolescente de 11, um pré-adolescente de 11, 12 anos. Então, a gente precisa entender esse contexto desses atletas também. A gente não pode só simplesmente chegar e aquele atleta não quer. Tá, ele não quer por quê? Entende? Ele não quer ficar. Ele não quer porque ele tem 12 anos e ele não consegue ficar sentado ouvindo um adulto falar o tempo todo. Uhum. Então, cria estratégias para você trabalhar com aquele adolescente. E foi o que eu fiz dentro do futsal. Nesse período do futsal, quando eu já estava próximo ao estágio curricular, né, que era o estágio obrigatório da faculdade para me Uhum. formar, Sim. eu recebi a proposta de ir para o Retrô. O Retrô é um time de futebol aqui da faculdade que eu estudei, a Unibra. Uhum. E lá, o Retrô, ele tem uma estrutura enorme, né, e trabalha com time profissional e categorias de base. Então, são Massa. várias categorias, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci uma outra profissional, Nathalie, que é psicóloga do esporte, e ela também pôde me ajudar nesse processo. Foi onde eu conheci ali o trabalho com a equipe multidisciplinar, uma equipe com outros profissionais. Foi onde eu conheci o trabalho de planejamento estratégico. Foi quando eu tinha esse processo de entender o pré-competitivo, competitivo, pós-competitivo. Foi quando eu comecei a entender como é que se trabalhava com atleta. Sim. Né? Eu entendia Uhum. que trabalhar com atleta, na minha visão anterior, chegar e simplesmente trabalhar. Quando chegar a competição, acabou a competição, acabou. Você era o contínuo, não era na minha visão antigamente. Mas Uhum. no retrô, eu tive eu aprendi como fazer separado e entender o que estava acontecendo ali ao redor, né? Uhum. Tanto na questão pré, a questão competitiva e a questão pós-competitiva, né? E aí, por exemplo, na equipe que eu estou trabalhando hoje, no Vôlei Team, eu finalizei sábado passado os trabalhos pré-competitivos, Massa. né? Aí elas viajaram hoje, até antes de entrar na live postei um vídeo, como é que foi. Legal. Elas viajaram hoje e domingo elas voltam. Então, a partir de segunda-feira, Caramba. a gente inicia o trabalho pós-competitivo. Uhum. Então, é uma situação que a gente precisa ter esse controle do que está acontecendo ali. Sim. Tá ligado? Então, se a gente fizer de qualquer jeito, acaba se tornando um trabalho jogado.
na ao meu ver. Por isso que existe esse trabalho, né, o pré, o competitivo e o pós. E aí toda a equipe, né, tanto a comissão como a equipe multidisciplinar, elas entendem acerca dessa linguagem, tá? Dando salve aí para Josué Kimura. Josué é um dos meus atletas, né? Atleta de karatê. E aí eu tô dando aí estamos trabalhando junto. Estamos trabalhando junto aí, treinamento mental com ele. Pô, né? Elion, sabe uma coisa? Só pontuando aqui, uma coisa que eu acho muito legal, que eu tô vendo assim, sendo modificado e aparecendo cada vez mais, são os atletas falando quem são seus psicólogos, sabe? Porque eu acho que antigamente tinha muito uma parada de ser algo até escondido, assim, pô, tem um psicólogo, mas tipo, no máximo o cara comentava. Hoje em dia não, a galera, tipo assim, entende que é a psicologia do esporte, não é que a pessoa tá buscando o psicólogo por terapia, porque tá passando tá com algum transtorno, algo tipo. Não, tá buscando realmente melhor bem-estar, conseguir ter melhor performance, trabalhando a parte psicológica também. Assim como ele treina a parte física por fora, tudo, eles estão realmente buscando psicólogo, entendendo que, pô, eu posso falar que eu tenho um psicólogo, posso dizer quem é meu psicólogo e o trabalho que a gente está fazendo. Então, eu acho que tá, desde as Olimpíadas até eu pontuaria assim, que a galera começou a falar mais, assim, pô, tal, agradeço ao meu psicólogo, os psicólogos ficaram um pouco mais na mídia, psicólogos de esporte. Então, eu acho muito legal, tipo, assim como o Josué que apareceu aqui, pai, tipo, mandou um salve. Pô, é massa, tá ligado? Essa representação de, cara, você também faz parte da minha equipe, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho um psicólogo na minha equipe. Porque a gente tá fazendo um trabalho legal, a gente tá fazendo um trabalho de desenvolvimento para cada vez alcançar melhores resultados e ao mesmo tempo manter a saúde mental. Então, velho, eu acho isso muito foda. E uma coisa que eu até ia comentar sobre isso, né? É isso aí, José, rumo ao Mundial, viu? Isso aí. Vamos embora. Mas assim, uma coisa que eu ia comentar é exatamente isso, que hoje a psicologia do esporte, ela tem essa liberdade, diferente, por exemplo, da psicologia clínica tradicional, em que na clínica a gente não pode estar expondo, digamos assim, os nossos pacientes. A gente precisa ter a questão ética, não que na psicologia do esporte a gente não tenha, mas na psicologia clínica a gente tem um cuidado a mais para com isso. E na psicologia do esporte a gente tem uma certa liberdade que é vinda do próprio atleta, né, de querer mostrar que, de fato, está sendo acompanhado. É o que a gente chama das redes de apoio. Qual é a rede de apoio que você tem? Hoje, o atleta ele pode dizer, hoje eu tenho como rede de apoio minha família, hoje eu tenho como rede de apoio meu psicólogo, meu nutricionista, meu fisioterapeuta, né, o meu médico. Então, qual é a base, né, daquele atleta? Aquele atleta ele está cercado por quem? Por isso que eu sempre digo aos meus atletas, entendam, é importante vocês entenderem e valorizarem que há esse trabalho interno, né, com o profissional de psicologia. E não é vergonha você, por exemplo, tirar uma foto, né, tá na competição, o psicólogo vai lá, tira a foto com o psicólogo, segurando a medalha. Ou então, hoje a gente tem a modalidade online, né? Então, o atleta, eu sou aqui de Recife, o atleta é lá de São Paulo. Então, chega lá, o atleta ganhou lá em São Paulo, posta a foto e sai marcando. Pô, que massa! Sabe? Então, hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu amo meus atletas. Eu tenho ali essa paixão pelos meus atletas, porque eu sei a luta que eles estão travando. Sabe? Eu sei a luta que eles estão travando, eu sei a luta que eles estão vivenciando. E não é somente uma luta dentro de uma modalidade esportiva em si, mas é uma luta geral, com aquilo que a gente falou, sobre o contexto global desse atleta. Perfeito. Sabe? Então, é importante, como você falou aí agora, essa questão do atleta chegar e expressar, de alguma forma, que tem um psicólogo. Ele não tem medo de falar, eu tenho um psicólogo. Eu tenho um psicólogo. Eu não tenho vergonha de falar isso. E isso é muito importante, né? Dando um alô aí a Marquinho e a Lucas, né? Que estão entrando, né? Mas aí, cara, hoje
eu toquei no assunto do online, por exemplo, eu queria só ressaltar que quando a gente atende hoje atletas que não são da nossa cidade, o que é que eu faço para tentar adaptar, por exemplo, a questão da observação? Eu, por exemplo, eu peço ao atleta para que ele grave, né, os treinos dele, né? Eu peço que ele, se possível, eu sei que não pode gravar todos os treinos, Sim. mas o treino que ele puder gravar, ele grava e aí ele me manda no WhatsApp, então faz um drivezinho e aí ele vai alimentando esse link com os treinos que ele puder, as competições e aí vai. E aí eu faço minhas observações através desse trabalho, sabe? Então é importante a gente ter ressaltar isso, que é muito importante, né? Que não só os atletas locais que a gente atua, mas a gente atua também com os atletas de fora. Então, o atleta de fora que está precisando de um psicólogo e na sua cidade não tem, o atleta de fora que vê o trabalho da psicologia do esporte, eu preciso de um psicólogo para chamar de meu, né? Uma coisa que eu gostava muito de ouvir na faculdade ali com os psicólogos, as psicólogas do esporte, tipo, quando elas falavam, né, meu atleta, eles diziam, né, que eu queria um psicólogo para chamar de meu. Isso é muito interessante, porque ele acaba tendo essa liberdade com a psicologia. Ele entende. Por exemplo, no skate, eu inicialmente tive que... Eu vou falar a história, fique tranquilo. Sério? Mas assim, a gente vê que no skate eu tive que desmistificar muito a psicologia. As pessoas, os skatistas, eles precisaram ter esse contexto do que era a psicologia, o porquê a psicologia está ali, o que é que a psicologia ia fazer, o que é que a psicologia ia deixar de fazer por eles. Então, eu tive que desmistificar muito essa questão da psicologia para que eles pudessem entender a ponto de se abrir à psicologia. Sim. Né? E aí, é muito importante, e aí entrando um pouco na questão do psico-skate, ressaltar que hoje o trabalho do psico-skate, ele iniciou mais como um trabalho de promoção à saúde mental. Né? E aí eu contar um pouco da história, né, do psico-skate. Em 2011 eu tive meu primeiro contato com skate, né? Finalzinho de 2011, por aí, tá ligado? E aí, no finalzinho desse trabalho, né? Finalzinho desse ano, perdão. Sim. Entrando aí já para 2012, eu conheci uma galera a mais do skate. Eu conhecia somente uma pessoa, em 2011, e aí em 2012 eu passei a conhecer uma galera a mais. E aí eu comecei a ter uma paixão pelo skate. Comecei a gostar daquilo, comecei a tentar aprender a andar, e aí foi o que aconteceu, né? Eu tentei, caía, não levava jeito. Só que qual era o problema? O problema é que eu tenho problema articular, né? Meu joelho, a patela desloca com facilidade. Então... Né? Cotovelo também, e por aí vai. Aí o médico disse, você não pode trabalhar com esportes de impacto. Você não pode atuar, perdão, com esporte de impacto. Aí eu falei, skate é um esporte de impacto. Então lascou. O que é que eu vou fazer? Mas aí foi o que eu fiz. Eu continuei o meu trabalho no skate. Eu continuei dentro do skate, buscando de alguma forma estar atuando com essa galera. Então, eu na época era de igreja e eu tentei de alguma forma fazer um campeonato voltado à igreja para o skate. E aí eu fiz, né? E foi quando eu fiquei mais conhecido. As pessoas passaram a me conhecer mais, porque dentro do skate, né, no mundo do skate, quando você realiza eventos, por exemplo, você acaba sendo um pouco mais conhecido. Porém, a vida tem daquelas, né, de te levar para outros caminhos. Eu continuei com algumas amizades dentro do skate, mas eu deixei de estar tão junto, tão próximo. Eu ia para alguns eventos, por exemplo, o Dia Mundial do Skate, que aqui é o Go Skate Day,
Sim. né? A gente tem essa data. E aí eu sempre, todo ano, ia para os World Skate Days aqui em Recife. Mas era minha presença no skate era basicamente essa, durante algum tempo. Eu participei em 2014, 2015, 2016 e 2017. Massa. Aí, quando eu entrei na faculdade e conheci a psicologia, eu vi que eu podia fazer mais pelo skate. Então, eu comecei, de alguma forma, tendo um contato com alguns amigos que eu já tinha, né? E aí, tu sabe que quando a gente entra na faculdade, a gente começa a enxergar pessoas e situações com outro olhar, com outra ótica. Uhum. Então, esses amigos de skate, quando chegavam para conversar comigo, eu chegava neles já com uma visão mais diferenciada do que eles queriam, que eles estavam tratando ali. Sim. Né? Se fosse outrora, eu tô com problema disso, cara, deixa de frescura. Hoje não. Hoje a Aham. gente para, ouve, entende e acolhe, né? E aí eu quando chegou quando cheguei a uma determinada época da minha vida, 2019, eu comecei a voltar a frequentar mais as pistas de skate. Nisso eu já estava com uma gama a mais de conhecidos, de amigos, de pessoas dentro do mundo do skate. E aí, cara, o que foi que aconteceu? Quando foi em 2020, que a pandemia chegou, Uhum. muita gente ficou em casa, né? Sim. Lockdown e por aí vai. E aí, quando foi em setembro, não, minto, quando foi em agosto, eu comecei a ter pensamentos de como eu poderia atuar com a psicologia e o skate de uma forma mais oficial, sabe? E aí eu criei em 2022, em setembro, 2020, perdão, em Sim. setembro, o Psych Skate. Foi daí Massa. que eu iniciei. Comecei a ir novamente, eu já estava indo às pistas, mas comecei a ir agora com um novo intuito, né? De ter esse contato maior com a galera. Né? Dando um salve aí a Palmito. Palmito é um dos que trabalham comigo aqui no Psych Skate. Massa. Eu chamo ele de meu funcionário favorito. E aí, ele é um cara que eu gosto muito. E Lucas aí também. Lucas é de Olinda aqui, cidade irmã de Recife. Uhum. Então, cara, falando um pouco sobre essa questão, quando eu iniciei o Psych Skate, meu intuito, como eu falei antigamente, foi promover saúde mental para o público skatista, porque eu via, quando eu conversava com o pessoal, que o pessoal do skate é um pessoal que tem muitas mazelas psicológicas, e aí quando a gente fala de mazelas psicológicas, a gente fala de situações como, por exemplo, depressão mesmo, ansiedade, principalmente, problemas com automutilação, pensamentos suicidas, inclusive muitos já tiraram a própria vida, né? Não tem apoio da família, a grande maioria, Uhum. problemas financeiros, enfim, coisas que a gente já conhece corriqueiramente, mas que dentro do skate, por conta de toda um histórico negativo pela sociedade, um histórico de um estigma negativo que a sociedade impôs ao skatista, né, durante todos esses anos, o skatista ele passou a não ser visualizado ou visto por conta dessas situações. Uhum. Então, muitos skatistas eles não tinham essa cobertura por profissionais que pudessem estar dando um suporte a ele. Então, quando a psicologia chegou para estar dando esse suporte, eles começaram a ficar mais abertos a essa chegada, sendo Sim. mais receptivos. Uhum. Né? E aí, falando um pouco sobre essa questão do skate histórico, né? O skate para a sociedade sempre foi visto como um esporte marginal. Uhum. Né? O skate ele sempre foi visto como um esporte marginal e muitos skatistas sofreram e ainda sofrem abusos e passam por situações nada legais,
né, que a gente vivencia aqui nas redes sociais, né, quando a maioria dos skatistas, só sai como notícia, cara, quando a maioria dos skatistas, eles postam. Então, agredindo, polícia agredindo e por aí vai. Né? A própria sociedade chamando de ladrão, de drogado, vagabundo e por aí vai. Quando eu percebi, conversando com alguns skatistas, eu não entendia. Eu não entendia, por exemplo, quando eu via 11 horas da noite, skatistas andando na rua. 11 horas, meia-noite, skatistas vedando na rua. Caraca, esse bicho... Essa hora da noite, meu irmão. Essa hora da noite. Eu não entendia. E aí, a partir do momento que eu passei a compreender a história de cada um, eu vi que muitos são trabalhadores que passam um dia trabalhando e aí só tem aquele horário para andar. Sim. Sabe? Eu não tinha esse pensamento de por que ele está fazendo isso? Não, hoje eu entendo. Hoje eu compreendo que todos estão ali nesse processo porque andando tarde ou algo do tipo, porque é o horário que eles têm. Alguns porque realmente gostam daquele horário. Tá? E isso a gente tem que... Tranquilo, né? Já estou acostumado, inclusive. Então, nós temos que compreender toda essa questão. Mas a sociedade, por um período de tempo, ela sempre criticou, sempre correu atrás, né, de perseguir, dentre outros. Quando as Olimpíadas chegaram, aí essa visão mudou. Sim. Aí você pensa, melhorou? Aí eu falo, não melhorou. Sério, não cara? melhorou por quê? Não melhorou, cara, porque assim, vamos lá. Por etapas. O que é que não melhorou? A sociedade ainda persegue o skate, tá? A sociedade ainda persegue o skate. A sociedade ainda tem o skate como um esporte marginal. Sim. A sociedade ainda tem os skatistas como vagabundos, que não trabalham, que não fazem nada, né? Além de andar de skate, né? Que fogem da escola, que isso, que aquilo. Então, são situações que eles ainda acabam vivenciando. O período das Olimpíadas foi um bom período porque deu uma certa visibilidade ao skate e trouxe ao skate algumas vantagens. Quais foram essas vantagens? Pessoas, principalmente pais e mães, que tinham certo preconceito, passaram a gostar um pouco mais de skate e trazer os seus filhos à pista. Esses filhos eles começam a ter um contato maior com o skate. O número de professores de skate aumentou, professores e instrutores de skate aumentou. Escolas elas passaram a querer ter um profissional de skate atuando dentro da escola, mas isso só foi por um período de tempo. Sabe aquele períodozinho, aquela bolha que pós-Olimpíadas, pronto, essa bolha ela foi passando, e quando passou dela, acabou. Sim, sim. Então voltamos a todo o processo, né? De pessoas perseguindo, pessoas apontando. Claro que hoje há uma certa diminuição, mas não é 100%, tá? E aí, por que o Psych Skate? O Psych Skate ele surgiu exatamente para tentar trazer visibilidade a essa pessoa, a esses atletas, né? Que são atletas, sabe que na psicologia do esporte a gente atua com atletas de rendimento, atleta de tempo livre, né? Iniciação esportiva. Então, o skatista hoje é atleta de tempo livre, mas existe o skatista de alto rendimento. Inclusive, o que eu atendo, ele é de alto rendimento. É daqui da cidade e anda aqui na pista perto da minha casa. E aí, é importante a gente salientar essa questão, que dentro do skate, o Psych Skate ele entrou exatamente para trazer visibilidade. Tanto que eu tenho um trabalho nas segundas-feiras chamado Rolê dos Iniciantes. O que é o Rolê dos Iniciantes? Pronto, o Rolê dos Iniciantes ele é um trabalho que atua com jovens, né, iniciantes, que estão iniciando no skate, literalmente, que estão nessa iniciação esportiva, outros que já estão vivenciando a prática de tempo livre e outros que já estão no alto rendimento.
Então a gente consegue mesclar toda essa geração, né, essas categorias de skate, fazendo com que eles possam se sentir abraçados e eles possam vivenciar um rolê de skate, numa pista de skate, sem serem expulsos, sem eles mesmos atrapalharem outras pessoas. A gente chama de crowd, né? Então, sem que eles se tornem os crowds da galera, e que eles possam ter esse contato com outros skatistas, né? Nossa. E aí, eu posso dizer que desde que eu comecei o rolê dos iniciantes, hoje a gente tem uma galera que já está crescendo e está evoluindo dentro do skate. Que bom. Eu vejo pessoas que antes não sabiam nem se equilibrar, e hoje essas pessoas já estão participando de campeonatos. Massa. Né? Bem da hora. E eu acho bem legal. Bem legal. Então, hoje, um dos meus trabalhos também com o Psico Skate é tentar fazer com que esses garotos e garotas possam ter acesso a profissionais da área de saúde. Então, eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo no Psico Skate e ela atende hoje 4 skatistas. Sim. Né, de forma voluntária, gratuita. Ela atende pelo projeto. Mas... Lá na faculdade onde eu estudei, nós temos clínica de psicologia, clínica de fisioterapia, clínica de nutrição. Já levei uma porrada de menina e menina para lá para ser atendido. Então, eles estão sendo acompanhados por profissionais de fisioterapia, profissionais de psicologia, nutrição. Tem outros profissionais que eu estou tendo contato, que aí eu estou tentando fechar parcerias para poder abarcar essa galera. É a galera que não tem plano de saúde, que não tem condição de pagar e que hoje sofre de alguma forma. Sim. Por exemplo, tu deve saber, ou não, mas enfim, que o skatista ele tem uma mania muito legal de torcer o pé, chegar em casa, só botar 2 dias de gelo e já está tudo ok. Então ele vai tentar andar de novo com aquele pé todo lascado. E aí o que acontece? Piora. E aí chega em casa, bota mais 2 dias de gelo, aí tenta novamente e só faz piorar. Sim. Então, quando ele não tem um contato com o fisioterapeuta, para pelo menos trazer esse movimento de prevenção, né, ele vai continuar se autolesando, porque isso é autolesão, né, muitas e muitas vezes. Então, a gente precisa ter esse contato. Inclusive, já dei um insight aqui para uma postagem, né, a autolesão e a fisioterapia. Massa. Mas sempre vem. E uma coisa, eu falando sobre essa questão de postagem, eu, com o Psico Skate, acho que tu já deve ter visto meus posts. Sim, sim. Eu tento trazer um linguajar mais natural possível para que todos compreendam. Perfeito. Ah, Elion, por que tu não traz um linguajar mais teórico, mais formal da psicologia e traz um assunto? Cara, porque eu tenho o meu público. Meu público é um público que não está afim de parar para ler referência. Meu público é um público que está afim de ouvir o que é que eu posso relacionar entre saúde mental e lixa de skate. Massa. O que é que eu posso relacionar entre cuidar da minha saúde mental e um pé torcido. Sabe? Então, são situações em que eu tento trazer de alguma forma para que eles possam compreender. Massa. É a mesma coisa eu faço com o meu perfil profissional, né? O PC. Esse aqui que eu estou falando. Né? Eu tento sempre trazer uma linguagem mais acessível para os atletas. Porque não adianta, Franklin, eu trazer uma linguagem mais formal, mais teórica, e o atleta ficar voando. Se o meu público é o atleta, então para que eu vou estar trazendo a linguagem mais fechada? Eu tenho que trazer uma linguagem mais vivencial, uma linguagem que eles possam compreender através da vivência deles. Então eu falo, por exemplo, sobre tomada de decisão e o vôlei. Eu falo sobre, por exemplo, o bloqueio no vôlei e o bloqueio mental. Massa. Bloqueio emocional, perdão. Bloqueio emocional. Então, são situações que a gente traz para que eles possam compreender. Ah, eu estou entendendo, isso aqui está falando isso.
Ah, eu tô entendendo, eu sou atleta de boxe, eu tô entendendo o que ele tá falando sobre isso aqui. Uhum. Então, são situações que a gente precisa ter um contato maior, entendeu? Sim, Então, é sim. importante que a gente tenha essa liberdade de poder conversar de uma forma mais natural possível com o nosso público. O nosso público é o público atleta, então vamos conversar de uma forma mais natural com eles, né? Sem Perfeito. estar trazendo tanta amarração, sabe? Uhum. Perfeito, perfeito. Ó, tem dois salves aqui para dar. O Sabino. Fala aí. O Sabino colocou aqui que desde pequeno ele sonhava em ter um skate, mas seus pais nunca viram os skatistas como cidadãos. Ó, pesado essa frase aí. Mas hoje ele tem 18 Uhum. anos e recentemente conseguiu comprar seu primeiro skate. Então, Sabino, se estiver vendo aí, cara, que bom, velho. Continua aí no esporte. Muito massa mesmo sua história. E é isso aí. Deixa eu ver, tem outra aqui também, que foi a Neuma Pereira. Ela botou boa noite, muito bacana o seu trabalho com os skatistas. Ela é psicóloga do esporte, mas atua no futebol. E a psicologia do esporte ainda tem muitos desafios para serem superados. Obrigado aí, Neuma, pela participação aí dentro do chat. E exatamente, Franklin. Eu vejo aí que a história do Sabino é a Uhum. história de muitos skatistas Sim. que, quando pequeno, quando menores de idade, tinham que ter esse contato com os pais, e muitos dos pais tinham esse preconceito, e ainda tem, mas por eles hoje serem maiores de idade, eles conseguem sair, eles conseguem ter uma liberdade a mais. Uhum. Mas muitos deles passaram a ter essa restrição, né, por conta dos pais, Sim. né, infelizmente. Cara, Mas tem. assim, Uhum. a gente entende que muito disso foi algo que foi criado, né? Foi criado e esse estereótipo, né? Esse preconceito, e as pessoas acabaram simplesmente entrando nessa. Sim. Dando só um salve aqui para Williams, né? O Williams também é um dos meus atletas, estou atuando com ele também. Ele é Massa. o atleta de skate que eu te falei, Show. né? Da hora. Estou atuando com ele. Ó, Mas vamos lá, fala. teve também uma pesquisa que eu fiz, tipo, a gente realizou algumas entrevistas e eu vi uma coisa muito semelhante em uma entrevista que eu realizei com um atleta de surf, que ele relatou bem assim, né? Na história dele com o esporte, ele, primeira vez que ele foi no mar, tal, foi na praia, ele viu uma galera lá longe, em cima de uma madeira. Ele disse, cara, eu quero fazer isso. Só que ele tinha, tipo, uns 9 anos, tal, e aí ele perguntou o que era aquilo, tal, e os pais disseram que, ó, não vai se envolver com isso não, isso aí é coisa de usuário de droga, isso aí, né, é vagabundo, sabe? Acho que o skate acaba pegando um pouco desse histórico também, assim, meio que na sociedade a gente Sim. leva, tipo, pô, o cara tá andando de skate, não trabalha, não faz nada, usa droga. E nisso ele acabou falando que ele foi juntando um dinheirinho, assim, que sobrava do pão que a mãe mandava comprar, que ele ganhava de aniversário, coisas do tipo, e juntou até comprar uma prancha. Ele escondeu a prancha na casa de um amigo que morava perto do ponto de ônibus. E aí todo fim de semana ele dizia que ia jogar bola, ia até a casa do amigo, pegava a prancha, pegava o busão com a prancha nas costas e ia pra praia. E aí foi assim até que um dia a família descobriu e ele já estava quase participando da competição já. Então assim, ele andou, surfou tanto que aí a família descobriu e ele explicou, tipo, a família acabou aceitando e tal. E hoje ele vive do surf. Então, pra você ver, acho que Show. a história, tanto a galera do surf, eu acho como skate, deve ter uma semelhança nesses pontos, assim, de realmente da família não aceitar, de alguma forma, igual o Sabino trouxe, pô, fui juntando meu dinheiro até que comprei meu primeiro skate, minha primeira prancha de surf, e é isso que eu amo, velho, é isso que eu gosto de fazer, e é tipo, vira realmente um esporte de lazer, assim, uma prática que a pessoa faz não para virar um atleta, mas pelo prazer de estar ali em cima da prancha, né? Exatamente. Exatamente, cara. E sabe o que é importante a gente falar sobre isso? Uhum. Porque, falando historicamente, o skate ele surgiu do surf, Sim. né? E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de surfistas que, por muitas vezes não ter ondas para surfar, né? A maré tá seca, Uhum. a maré tá baixa, no caso, a maré tá baixa, sei lá, alguma coisa aconteceu. Então, eles simplesmente acabaram se adaptando, né? Eu lembro que o primeiro skate ele surgiu na década de 20, quando um garoto pegou um pedaço de madeira e pegou o patins da irmã dele, desmontou e colocou as rodas na madeira.
Caraca. sabe? E aí, e na década de 50, 60, foi quando os surfistas eles passaram a estar surfando ali em piscinas vazias, Sim, sim. né? E aí passaram a estar surfando ali e, consequentemente, foi daí que começaram a onda do skate, né? Naquele processo. O skate, muitos deles pegavam pranchas e colocavam rodas embaixo, outros pegavam um pedaço de madeira e colocavam ali as rodas também, Uhum. né? Dando um alô aí para a Cabeça e para Alves, né? Também skatistas, né? Cabeça hoje ganhou um campeonatozinho que a gente fez lá no Rolê dos Iniciantes. Massa. Salve! Parabéns, cabeça. E aí, cara, era o que os skatistas faziam, os surfistas faziam, né? E aí, consequentemente, eles passaram a não estar presos somente na piscina. Uhum. Então, o que é que eles fizeram? Vamos ganhar as ruas. E foi a partir daí que o preconceito começou a aparecer, Sim. né? O estereótipo de vagabundo, de arruaceiro, e por aí vai, né? Que a gente já sabe, já citou aqui várias vezes. Sim, sim. Mas essa semelhança é exatamente por isso, porque um veio do outro. Uhum. Então, tanto surfista como skatista acabam sofrendo todo esse preconceito por parte de outras pessoas. Sim. Entendeu? Massa, massa. Mas aí, a partir dessa proposta, do seu projeto, assim, com essa questão do rolê dos iniciantes e tal, você vê o skate se desenvolvendo cada vez mais aí em Pernambuco, tá em Recife? Você vê que, tipo, tá chegando uma galera nova, até mesmo depois da Olimpíada, assim, que tá se mantendo, tipo, tá gostando do skate. Particularmente, pelas pessoas que eu sigo, assim, tem umas 3 pessoas que eu sigo, que eu vi que começaram a andar de skate recente, porque eles falaram, pô, vi lá nas Olimpíadas e, tipo, lembrei que eu já tive vontade de andar, só que na época, quando era criança, eu não pude e vou comprar um skate. Aí eu vi a galera, tipo, tá começando a andar de skate, assim, sozinho mesmo, em casa, tentando fazer umas manobras, se Sim. equilibrar. E eu vejo um Evo, assim, realmente se destacando mais. Não sei se você também tem essa percepção, até com o rolê dos iniciantes, mas que tá crescendo mais um pouco o skate do que já era. Porque normalmente, tipo, era a galera do skate e pronto. Hoje em dia não, hoje meio que abrangeu pra outras bolhas, assim, que, pô, vou pegar um skate, sabe? Vou tentar dar os primeiros rolês aqui. Então, o boom das Olimpíadas acabou permitindo com que isso acontecesse. Que Uhum. pessoas elas pudessem olhar o skate com outra visão. Como eu Sim. falei, ainda tem pessoas que estão com aquela viseira de cavalo, né? E não conseguem olhar para outro lugar, senão para frente e para aquilo que ela acredita, né? Uhum. Então, no skate, algumas pessoas, né? Algumas pessoas elas conseguiram tirar essa viseira, digamos assim, e enxergar outros meios. Que o skate não era somente aquilo que eles imaginavam. Então eles começaram a buscar outras perspectivas acerca do skate. E aí, cara, foi o mais interessante por quê? Porque eles passaram a não só a aderir ao rolê, a estar numa pista, Uhum. mas também trazer os seus filhos, irmãos, né? Então, é, hoje, respondendo a tua pergunta, hoje sim, nós temos um crescimento de pessoas nas pistas de skate, principalmente crianças e adolescentes. Sim. Está tendo um crescimento muito grande. É uma coisa até que o pessoal fica doidinho aqui, porque muitas crianças e adolescentes eles acabam não tendo aí esse controle de como se portar numa pista e Uhum. acaba craudiando, né? Atrapalhando E- o rolê de quem já anda. Uhum. E aí, por exemplo, aqui mesmo, onde eu moro, nós temos o Parque Santos Dumont, que tem uma pista de skate, e lá é do lado de uma comunidade. Então, os meninos da comunidade descem tudo para a pista. Uhum. Então, eles começaram a querer andar de skate. E aí, foi o que aconteceu. É uma porrada de menina dentro da pista que inicialmente estava descontrolado e as pessoas ficavam tudo doidinhas. Ah, vai bater, batia no menino. Eita, meu Deus. Era Uhum. uma coisa que ficava. Aí tem um brother meu que ele é professor de skate. A gente tem uma parceria, inclusive, Kevin. E Kevin, ele dá aula aqui no Santos Dumont para alguns alunos dele, que, como eu te falei, está tendo uma crescente muito grande de Uhum. alunos, né?
E ele passou a ter um olhar, né, para esses meninos. Então ele começou a incentivar. E hoje esses meninos que antes não sabiam sequer subir no skate, hoje eles estão literalmente voando, Massa. sabe? São meninos da comunidade, 9 anos, 9 anos, sei lá, 9, 10, 11 anos de idade, Aham. 12 anos. Então, aí, ó, o Instagram de Kevin, aí, quem quiser, né? E aí, cara, tá tendo essa crescente, sim. Tá tendo essa crescente, mas poderia ser melhor por parte da sociedade, das autoridades, principalmente, né? O skate ainda acaba sendo marginalizado, ainda é um esporte marginalizado. Por isso que hoje o skatista, muitos deles não consideram o skate como esporte, mas como estilo de vida, né? Muitos deles não aceitaram e ainda não aceitam as Olimpíadas, Uhum. sabe? Sim. Então, é todo um processo, toda uma luta para simplesmente pessoas chegarem e tomarem posse daquilo que eles já vêm batalhando há muito tempo, como se fosse, sei lá, qualquer coisa, Sim. né? Então é importante a gente olhar com esse olhar global, né? Que a gente citou já, também o skatista, sabe? É importante que esse skatista ele também seja visto. Então aí eu faço um apelo aí aos psicólogos, psicólogas que estejam vendo essa live. Não sei se essa live vai ficar salva, se tu vai postar em algum Vai sim. lugar. Vou deixar salvo Pronto. aqui. Então, Depois, com sua permissão, bota até no YouTube também, pra ficar lá pra galera. perfeito, perfeito. Então, psicólogos, psicólogas, fisioterapeutas, né, nutricionistas, enfim, profissionais da área de saúde que quiserem adotar um skatista, chamar um skatista de seu, me chama, me segue aqui no Instagram, fala comigo no direct, né? Vou estar passando alguns skatistas para vocês, né? De forma voluntária, de forma gratuita, social, para que haja esse contato, haja esse trabalho para com esse jovem, para com essa jovem, porque eles precisam e precisam muito, Mas, tá? Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né? perfeito. Dá um salve aí para o Atos. Atos é outro atleta meu. Galera, Acabou de comparecendo em entrar peso aí. aí. Galera comparecendo em peso aí, né? Mas, Então, cara, eu posso dizer a você que hoje a psicologia do esporte, ela pode sim ser vivenciada por psicólogos sem medo, sabe? E não estou dizendo que você não deva ir para a clínica, uhum, mas que você também saia um pouco da tua zona de conforto. A clínica é bom. Eu também sou psicólogo clínico, mas a gente também pode abranger outras áreas, né? perfeito. Tanto o esporte, tanto escolar, social, hospitalar, entre outras. Então, Uhum, são áreas que precisam de psicólogos, não somente a clínica. A clínica sim. é legal, a clínica é uma fonte de renda, mas não é somente isso. Existem outras áreas que precisam da gente, sabe? Pode sim, brother, pode sim. Ó, o Enes aí é Ele tá psicólogo. perguntando aqui, ó. O Enes é psicólogo do Tá esporte perguntando aí. aí, Já contatos. sim. Mandando um salve pra ele depois, o E Enes. pronto. E aí, cara, pode sim, sabe por quê? Porque você atende, você já ouviu falar sobre a psicologia clínica do esporte. A psicologia clínica do esporte, ela é o que a gente atua hoje quando a gente leva um atleta para o nosso consultório, para nossa faz uma sessão com ele, Aham, sem ser no ambiente esportivo dele. Então a gente está atendendo. Não necessariamente a gente vai colocá-lo ali no set e trabalhar questões, né, somente da vida pessoal desse atleta. Não, a gente vai lidar sim com a rotina de atleta dele, com os aspectos de atleta, o rendimento esportivo e tudo mais. Mas nós também iremos trabalhar todo o contexto global desse atleta. E aí, se o atleta falar, chegar dizendo que brigou com a namorada,
Então a gente vai ter que estar ali para ouvir. Se o atleta falar que brigou com a mãe não quer mais ele naquele esporte, ou algo assim semelhante, então a gente vai ter que estar ali para ouvir. E aí a modalidade online, ela nos permite isso também. Nós podemos atender atletas online, tá? E faz aquilo que eu falei, né? Eu não sei se você estava no começo da live, mas faz aquilo que eu falei. Se você está atendendo um atleta, normalmente o que é que você faz? Você tem que ter a observação dos treinos, você tem que ter a observação dos jogos. Então, ó, acorda com esse atleta, tenta fazer um acordo com esse atleta de que ele grave as competições, né? Grave os treinos dele. Não precisam ser todos, mas ele grave os que ele considera importante e ele manda para você. Aí você faz a observação desse treino. Sabe? Então, eu estou aqui em Recife, eu posso atender atletas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, daí de Sergipe. Então, eu posso atender atletas de outros estados, como aqui, por exemplo, eu estou em Recife, mas eu atendo atletas de outros municípios que são mais distantes aqui da cidade. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, sim, nós podemos atender atletas de maneira online. Perfeito. Excelente. Hélio, acho que não teve perguntas aqui, mas você pode pontuar aí. Só uma questão que é bem importante a gente salientar, né? Quem trabalha com a psicologia do esporte sabe disso, mas o psicólogo do esporte ele não tem um setting terapêutico específico, sabe? Então, o que é que ele atua como? Ele atua na beira do campo, ele atua na beira da quadra, ele atua ali à beira da piscina, na pista de skate. Então, ele vai atuar onde o atleta está, sabe? Então, se o atleta tá ali em cima do tatame, pode chamar. Acabar a live, pode chamar. Se o atleta tá ali em cima do tatame e ele precisar falar contigo, tira o teu sapato, senta ali com ele no tatame e conversa. Se o atleta tá dentro da piscina e quer conversar contigo, ele vai sair da piscina para ele não pegar uma hipotermia, né? Ficar dentro d'água, mas aí ele sai da piscina, senta ali com você e começa a conversar. Na pista de skate também. Vai para um cantinho assim, que não atrapalha o rolê dos outros, e aí conversa com você. Lá onde eu atuo, no Voletim, a gente hoje está atendendo o pessoal no meio do pátio ali. Às vezes na quadra, às vezes na arquibancada. Então, não tem uma salinha para vocês? Vai ter, está construindo. Mas, enquanto não tem, a gente vai atuar onde o atleta está ali naquele momento. A gente não vai ter um local específico para isso, não. Mas manda aí a pergunta que tu tinha. Não, era realmente falando que eu estava olhando aqui, teve só uma pergunta aqui de como psicólogo pode até botar aqui, ó. Caraca. Foi o JCLA. Como é a interação? Como é a interação interdisciplinar e multidisciplinar, assim, nas áreas, tipo, tanto acho que no skate, como também no vôlei, como funciona o seu trabalho, a sua comunicação com outros profissionais? Cara, a comunicação ela tem que existir a todo momento, porque a gente atua com uma quantidade bem significativa de atletas. Lá no vôlei, por exemplo, a gente tem em média de quase 200 atletas, né? Dentre meninos e meninas, que varia de 9 até 19 anos. Até 18 anos, perdão. E aí, nós temos que ter um contato direto com fisioterapia. Então, a fisioterapeuta, ela vai chegar e ter... por exemplo, ela não está lá. Ela não está lá 24 horas como nós. Sim, sim. Então, eu estou observando e estou percebendo que um atleta, ela está tendo dificuldades de saltar por conta do tornozelo. Então, custa nada chegar na fisioterapeuta, chegar e comunicar, ó, tal atleta tá assim, assado. A fisioterapeuta, quando atende um atleta, pronto, vamos num exemplo bem prático. A fisioterapeuta, quando ela começou a atender, assim que eu cheguei, ela atendia alguns atletas lá, ela ouvia desses atletas,
por que um psicólogo? Quando assim que eu cheguei, né? Por que um psicólogo? A gente é doida? E não sei o quê. Tá? Então aquela dúvida de adolescente. Sim, sim. Por quê? Por quê? E aí, quando souberam que iriam mandar mais 5, porque era eu e mais 5 estagiários, Eita. aí ficaram, meu Deus, porque 6 psicólogos estão achando que a gente é doida. Então, a fisioterapeuta, ela chegou e trouxe um trabalho de psicoeducação ali naquele momento. Ela conversou com eles, com esses atletas, e disse, não, ele está ali para te ajudar, nós temos um grupo enorme de quase 200 atletas, então precisa ter 6 psicólogos para estar dando suporte. Ah, entendi, tia, entendi. Então ele está ali para ajudar, está ali para ajudar. Então começaram a se abrir mais, começaram a nos receber de forma mais... ter uma recepção maior, e aí a gente começou a ter um trabalho melhor. Então o trabalho com a fisioterapia nesse momento aí foi um trabalho em que a fisioterapia pôde quebrar, desmistificar a psicologia naquele momento. Assim como tem gente que não alonga direito, eu percebo e eu digo, ó, quer que eu chame a fisioterapeuta? Ah, mas não sei o quê. Vou chamar, viu? A gente fez um trabalho, inclusive, com a fisioterapia, em um desses dias que eu estava lá na intervenção, a gente fez um trabalho bem legal com um grupo de meninos, e foi um trabalho que fez com que eles pudessem abrir um pouco mais tanto os olhos para a psicologia como para a fisioterapia. Mas... Sabe? Então, nós temos o contato, por exemplo, com a nutrição, também vai avaliar situações, problemas alimentares, né, de transtornos alimentares, que podem chegar, sim, a nós e comunicar. Ó, fulano não está comendo, né? De repente não é nenhum transtorno alimentar, de repente é uma ansiedade, está comendo demais. Né? Então, são situações que a gente precisa, sim, ter um contato com todos, inclusive sim, com o técnico. Tem muita gente que tem medo. Tem muita gente que tem medo de técnico. Muito psicólogo tem medo de técnico. Não tenha medo de técnico. Faça do técnico o seu amigo. Né? Converse com ele. Né? Fale para ele que somente o essencial, claro, das coisas que estão acontecendo. É um trabalho que você pode ter um retorno muito grande, porque o técnico também ele sabe muitas informações, ele também vai chegar para você para ter esse contato, esse cuidado para com o atleta. Então ele precisa do psicólogo. O psicólogo também precisa chegar nele e essa abertura, né? Ele precisa comunicar, precisa conversar com o técnico, né? Sem medo. Tirar esse medo que muitos psicólogos têm de conversar com o técnico. Sim, o técnico ele é o cabeça ali, ele está atuando. Você, por exemplo, como psicólogo, você não vai invadir a quadra para parar o treino para poder falar ou fazer alguma coisa. Você primeiro chega lá e conversa com o técnico. Fulano, no cantinho lá, ó, fulano, vem cá. Ó, eu tô percebendo isso, isso e isso. Tu acha que seria legal a gente fazer uma conversa? Sim, sim, bora lá. Acabou o treino. Ele mesmo faz a iniciativa de reunir os atletas em um canto e a gente tem essa conversa. Tá? Então, ó, faça do seu técnico, o técnico da sua equipe, o técnico do seu atleta, um amigo. Tá? Não tenha ele como um vilão, tenha ele como um amigo. E hoje sou muito feliz com os técnicos que eu trabalho. Pergunta do Gustavo aí, ó. Eu tenho uma dúvida. O trabalho do psi se restringe somente às questões relacionadas às emoções do atleta ou vai além? Vai muito além, Gustavo. Gustavo estudou na mesma faculdade que eu, Salve. Vai muito além. Nós não trabalhamos somente as questões voltadas ao emocional do atleta. Isso faz parte? Sim. É importante? Sim. Porque, muitos atletas, eles travam, literalmente, dentro de quadra de campo, enfim, por conta das emoções. Não sabem lidar e ficam lá, sem saber o que fazer. Então, a gente trabalha as emoções, mas nós também trabalhamos outras situações, por exemplo, como os processos cognitivos. A gente falou já na live, mas eu repito, nós trabalhamos aí, ó, atenção, concentração, trabalhamos a memória,
aprendizagem, comunicação. Então, todos esses processos nós também trabalhamos, como também vamos trabalhar a socialização do atleta dentro do contexto ali, para com o outro, a coesão de grupo. Nós vamos trabalhar o atleta como ele é o protagonista, ele vai ter pessoas o cercando, então família, comissão técnica, a torcida. Então nós vamos trabalhar com todos esses, com todas essas pessoas também. Por exemplo, num jogo que vai ter em casa, né, na nossa casa. Uhum. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos que, de alguma forma, psicoeducar aquela torcida. Massa. Entender que a maioria é feita pelos pais, Uhum. né? Então, nós temos que mostrar a eles que, muitas vezes, determinado tipo de torcida, do torcer, né, pode atrapalhar mais do que ajudar aquele atleta. Por Sim. exemplo, quando eu trabalhei com futsal, eu pude perceber que, pela quadra de futsal ela ser muito estreita, né, e principalmente por ela basicamente ter já na beirada da quadra as arquibancadas, Uhum. então o atleta, principalmente o atleta que eu estava, que eram atletas de 11, 12 anos de idade, eles não sabiam como lidar com os ruídos. Então, eles ouviam o técnico, eles ouviam o capitão da equipe, eles ouviam o goleiro, ou eles ouviam os pais, que muitas vezes eram ex-atletas, que diziam a eles o que Uhum. fazer na hora do jogo. Então, eles ficavam sem Clássico. saber quem eles iam. Clássico. E Uhum. eles ficavam sem saber que eles iriam ouvir. Então ficavam muitas vezes ouvindo o técnico, ficava tudo assim, ó, parado, é fulano. Aí ficavam sem saber. Uhum. Então a gente tinha que trazer aos pais uma psicoeducação para mostrar a eles que, às vezes, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda. Sim, Não é sim. errado o pai estar lá para torcer. Não é errado, é importante. Mas saber como torcer. Sim. Já vi até Tá? muito Vocês... psicólogo trabalhando com cartilhas de psicoeducação para os pais, principalmente quando você trabalha com Sim, equipe. sim. Que assim, já está sendo um Sim, problema da equipe em alguns jogos, então faz uma cartilha, tipo, também chama para um papo, mas assim, deixa um material assim, ó, o que é bom para você falar na arquibancada, o que é ruim, o que é bom para você falar para o seu filho antes dos jogos, o que pode ser ruim. Então, é bem nessa proposta, assim, até para, não só no momento do jogo, mas até antes também. Que cobrança esse pai e essa mãe tá jogando por cima dessa criança, desse adolescente, para um jogo assim, que é da escola, uhum, sabe? É um jogo básico, ele pode vir errar, não tem problema. Ali é um espaço de aprendizado. Muitas vezes tem uma cobrança como se fosse ganhar o ouro olímpico, né? Então, tem que se rever um pouco disso aí. exatamente. Exatamente. Então a gente precisa. Por isso que eu falo, por isso que no começo da live eu disse, o Uhum. atleta, ele é um dos públicos com mais deficiência de afeto que eu já trabalhei. Sim. Eu trabalhei na clínica da faculdade também, no estágio, mas o atleta hoje necessita muito de afeto, necessita de contato e de acolhimento, né? E aí eu fico feliz porque quando você falou aí que na tua cidade tem poucos exemplos de psicólogos, né, esportivos, Uhum. aqui a gente já tem o contrário, a gente já tem uma quantidade bem legal, tá ligado? Então a gente já tem uma quantidade bem legal de psicólogos atuando no esporte. A gente tem Mas. aí a Carla Lopes, como eu falei, que foi uma professora minha, a Uhum. Rosângela Vieira, a Nathalie, a Isabela Amblant. Nós temos aí uma quantidade muito grande. Inclusive, eu estou aí num grupo com a Rosângela, em que eu sou supervisor dos estagiários dela, de Mas. uma das faculdades aqui. Uhum. Então, nós temos nesse grupo aí cerca de quase 70 estagiários Que bom. na psicologia do Que esporte, massa, velho. né? Então, nós temos uma quantidade enorme de pessoas buscando. Uhum. Inclusive, pela glória de Deus, está para surgir aí, finalmente, um curso presencial de pós-graduação em psicologia do esporte. Pelo amor de Deus, estava Perfeito. difícil aqui, viu? Estava difícil. Que bom, que bom. Mas, ó, o Gustavo mandou uma pergunta aí. Se o trabalho pode ser individual ou coletivo?
que ele chegou agora e não vê se já foi comentado. Mas ambos, Gustavo. Até o Elion acabou trazendo até experiências tanto com vôlei, assim, trabalhos coletivos, como também, acho que até o próprio trabalho com o projeto Psico Skate acaba sendo um trabalho coletivo, mesmo sendo uma modalidade individual, né? Depende muito dos contextos, Sim, mas, sim. em resumo, o psicólogo do esporte, cara, trabalha com, não só com o atleta, mas também com o familiar, com a torcida, com a equipe técnica, com todo mundo. Então, não importa a modalidade, não importa o estilo, é muito da questão de se adaptar mesmo ali ao contexto que está sendo proposto. Isso, é bem legal salientar que, por exemplo, numa equipe Uhum. esportiva, nós podemos atuar tanto coletivamente como individualmente. Sim, sim. Então, o trabalho coletivo, nós que chamamos a equipe para ver um trabalho Perfeito. específico X. Já o individual é quando o atleta de livre e espontânea vontade, ele chega e nos procura, Uhum. né? E eu acho bem legal isso, porque, tipo, em 2 semanas de trabalho nessa equipe de vôlei, por exemplo, nós tivemos uma procura de 7 atletas individuais, né? Então, para mim, eu achei algo muito grande, porque em 2 semanas de trabalho, na verdade, 3, né? Porque eu estou contando duas porque foi quando as estagiárias chegaram. Uhum. Mas em 3 semanas de trabalho, nós tivemos uma procura de 7 atletas de maneira voluntária para conversar, né? E é uma coisa muito importante, está trabalhando no esporte, se você ouviu o atleta falar, vamos conversar, não vá corrigir ele, não, vamos fazer Aham. uma terapia, não, vai conversar, pô, Sim, sim. vai conversar, vamos conversar, Bater um papo. sabe? Ah, tu pode bater um papo ali comigo, senta ali comigo, eu queria falar Aham. contigo, sabe? Às Eu- vezes é besteira, às vezes é para dizer só que a prova de matemática estava horrível, estava difícil. Sim, E sim. você tá ali, realmente, a prova de matemática foi horrível? Foi. Vamos conversar sobre ela? E aí, a redação? Por que tu não manda para mim, pô, uma redação tua para eu ver? Sabe? Então Uhum. são acolhimentos que a gente faz, Perfeito. né? Eu sou da ACP, Sim. né? E aí é uma coisa bem legal porque a psicologia do esporte ela é quase 99,9% TCC, né? Aham. E aí eu hoje sou da ACP e eu trabalho com a psicologia do esporte e para mim eu amo o que faço, né? E amo como Rogers, porventura, por exemplo, perdão, ele trabalha, né, com a sua teoria, enfim, com toda a sua gama de saberes. Uhum. E eu amo do jeito como o Rogers ele apresenta. E sim, nós podemos trabalhar esportes com a CP, sabe? Nós podemos Sim. trabalhar. Não, nós podemos trabalhar esportes com psicanálise, nós podemos trabalhar esportes com gestalt, com Uhum. existencial, né? Então, nós podemos trabalhar. Então, todas as abordagens, elas têm vez dentro da psicologia do esporte. A TCC hoje ela é uma das mais famosas porque ela tem muito mais estudo, ela tem muito mais trabalhos e técnicas dentro Psicologia. da psicologia do Uhum. esporte. Na psicologia como um todo, né? Psicologia como um todo. E aí, eu mesmo da CP, eu trabalho com entrevistas, com inventários, Sim, sim. né, com os atletas. Eu trabalho dinâmica com os atletas. Eu Uhum. me divirto ali com os atletas. Então a gente precisa entender que é o dia a dia. É o dia a dia. Então a gente não é aquele profissional detentor do saber que chega lá, senta, entra na sala, bota lá, ocupado, livre, Veste e aí o jaleco. atleta entra, veste um jaleco, o atleta entra, vamos conversar sobre você e seu rendimento. Não, não é isso. É você chegar, sentar na arquibancada, o atleta tá ali comendo, porque chegou da escola, Uhum. e aí chega para mim, oi Eli, vem só, tu acha que eu tô bem ali na quadra? Poxa, por que você está perguntando isso? Vamos conversar? Tá, a gente conversa. E aí, você vai desdobrando essa conversa, você descobre que isso só foi um quebra-gelo para contar uma outra coisa Uhum. que era muito maior, Sim, sim. sabe? Então, é assim, é você vivenciar o dia a dia.
é conhecer que os meninos têm medo de aranha, Uhum. né? Sabe? Então eu descobri que tem atleta que tem medo de aranha, contou para mim. Então são situações ali no bate-papo com todo mundo. É uma coisa bem corriqueira, é o dia a dia. Então a gente precisa entender que a psicologia do esporte, a gente vive o dia a dia com o atleta, Uhum. sabe? Então a gente vive o dia a Perfeito. dia com ele. É você estar na pista de skate e você vê uma galera sentada lá, andando de skate, tá andando, que outros estão sentados, estão descansando. E aí você precisa chegar lá na pessoa que está errando o tempo todo e dizer, cara, senta um pouquinho, não vai te fazer mal. Descansa um pouco, bota a cabeça no lugar, tenta entender o que é que tu quer mandar. Tu sabe mandar isso? Sei. Então descansa um pouquinho e depois tu tenta de novo. Pra tu Perfeito. não forçar, de repente sofrer uma lesão ou coisa pior. Uhum. Então são situações e situações, é o dia a dia. A psicologia do esporte é isso, cara. Sim, sim. Ótimo. Não é que você falou isso, eu só imaginei você chegando numa pista de jaleco. Já imaginou a cena aí? Os caras, Eu "Oxi." até fiz um ensaio, pô, de foto com um amigo meu, eu botei pra tirar onda. Eu botei um jaleco, fui pro Aham. skate. Aí foi bem engraçado, mas deixa quieto. Os caras perguntam, e aí, irmão, o que é isso aí? Tá? Veio do postinho, foi? Você saiu do hospital, veio pra cá? É É, nesse sentido. Massa, massa. mas é engraçado, pô. A psicologia do esporte é isso, é ampla, é vivência, é dinâmica. É isso, a gente precisa entender, e o atleta precisa entender que precisa haver esse contato. Sim. Precisa haver esse contato. Não tenha medo, não tenha medo de chamar um psicólogo para ser o seu psicólogo, né? Trabalhe o mental, não foque somente no tático, no físico, no Uhum. técnico. Trabalho mental. O esporte é esse tripé tático e técnico, físico e mental. Enquanto esse aqui, que é o mental, ele não tiver bem, os outros dois não vão fluir. Perfeito. Tá, galera? Excelente. É isso. Olha, acho que foi isso, cara. Acho que a gente conversou bastante coisa aqui, teve uma interação massa da galera aí. Muita gente entrando, tudo. Então, Show, a show. gente já pode ir encerrando. E, cara, muito obrigado. Foi muito massa Eu escutar te agradeço pelo convite, cara. toda a sua história aí, toda a ideia do projeto. Pô, acho que é um projeto que espero que cada vez ele cresça mais, sabe? Talvez se expanda até para outras cidades, outros estados. Acho que vai ser bem massa isso aí. E realmente traz uma nova Não, com perspectiva certeza. para o skate, né? E eu acho que, tipo assim, a galera que está iniciando e que já inicia sabendo que é um psicólogo ali no contexto do skate, cara, isso faz toda a diferença. Para futuras gerações, Com assim, certeza. vai ser muito massa mesmo. Então, cara, muito Com parabéns certeza. pelos seus projetos aí, pela sua jornada e vão aí na luta nessa saga aí. Eu coloco aqui, né? Meu nome Saga do Psicólogo do Esporte, que é isso aí, uma saga, uma jornada, a gente vai conquistando cada Não, vez com mais espaço. certeza. Com certeza. Eu te agradeço. Agradeço a todos aí que puderam entrar na live, puderam participar aqui conosco, né? Foi bem legal poder falar um pouco sobre essa minha trajetória na psicologia do esporte, no psicoskate, como eu estou vivenciando hoje. Então, para mim, foi uma honra, né? Estou feliz, Que bom. porque é bom poder expandir de alguma forma a psicologia, né? Sempre falar de uma maneira bem legal acerca desse nosso trabalho, tá Show. certo? Então, Franklin, obrigado pelo convite. Podem haver outros aí, porque tem muito chão, tem muito Bom, assunto. beleza. E galera, quem acompanhou até aqui a gravação, quem está assistindo ao vivo aí, muito obrigado pela participação, pela interação. E é isso. Valeu e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu.